E aí, quando eu mandar o relatório, eu faço uma observação, tá? Pronto, tá certo, tá certo. E aí você pode até começar falando que já estava dando a aula, porque aí fica isso gravado. Que já estava a Tá, aula com quantos minutos, fica gravado, viu? tá? Tá. Vê aí, filha, o tempo que tá ainda a aula já rolando. Então, gente, a aula tá sendo gravada, tá? Oi? 2 minutos. A aula está sendo gravada, só para avisar, né? Como toda vez eu digo, quando está sendo gravada, vocês cedem o direito de voz e imagem para a gente colocando a aula lá na plataforma, tá? Então, eu estava cronometrando, a gente já estava chegando a 10 minutos de aula, né? Que não estava sendo gravada, porque a gente estava com um probleminha aqui no suporte para conseguir colocar para gravar, tá? Então, eu vou projetar a aula a partir da parte aqui que eu estava dando para vocês. Ai, cadê Jesus a aula? Apareceu? Apareceu, gente? Apareceu. Pronto, Apareceu. então, certo. Pronto, então esse aí é o que eu estava falando para vocês, do registro, tá? É um documento que está disponível pelo menos eu vi que está disponível para a gente baixar pagando, né? Em alguns sites, mas eu vou ver se tem alguns sites se disponibiliza ele em PDF grátis, tá? Porque aí eu posso tentar baixar, que até eu fiquei curiosa, né, para ler esse tratado, né? O que foi que o Gabriel encontrou aqui na questão da nossa sociobiodiversidade, quando ele esteve em 1587, né? Eu acho que é uma leitura que vale a pena. Então, gente, em relação ao maracujá também, existem mais de 500 espécies de maracujás. Então, vejam quantas espécies, né, de maracujá tem aí. Eu, pessoalmente, só conheço 2, né? Conheço o maracujá amarelo, o maracujá normal, né? O básico, que todo mundo conhece, e o maracujá do mato, tá? Então, são 500 espécies de maracujás que têm origem na América tropical. Então, a gente encontra algumas espécies de maracujá no Brasil, no Paraguai, na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia, tá? E existem espécies nativas também nas Américas do Norte e Central, na Ásia e também na Oceania. Mas a gente sabe que, apesar de ter a presença de maracujá em todos esses locais, o Brasil ele ainda é considerado o maior produtor mundial de maracujá. Essa reportagem aqui que eu trouxe para vocês diz o seguinte, ela é de 2021, né? Então é relativamente nova ainda a reportagem, mas tudo que eu estava lendo para montar a aula de vocês, todos dizem a mesma coisa em relação ao Brasil, ser o produtor, maior produtor mundial de maracujá. E se existe 500 espécies, no Brasil, ele possui 150 variedades da fruta. Tá? Então, veja quantas frutas, né? Então, a nossa sociobiodiversidade aí, lógico que a gente sabe que algumas, né, são híbridas, né, são cruzamentos de um maracujá com outro maracujá, mas aqui no Brasil, todos os relatos é que são 150 variedades de maracujá. E que dentro dessas 150 espécies, 97% dos frutos que têm fim comercial são justamente o maracujá amarelo ou maracujá roxo. Né? E alguns artigos também, algumas reportagens, eles citam também o maracujá doce também, como os 3 maiores, digamos assim, em quantidade de produção do Brasil, o amarelo, o roxo e o doce, tá? O maracujá também, gente, nasce o ano inteiro, né? Só que a gente sabe o quê? Que para ele dar o ano inteiro, para a gente conseguir produzir o ano inteiro, né? Conseguir comercializar o ano inteiro, tem que conseguir manipular, né? Todas essas condições aqui que a gente vê que o maracujá precisa, como iluminação adequada, como temperatura, como irrigação, como umidade, tá? Não é aquela fruta que ela dá o ano inteiro, independente do clima da estação.
Um minuto, gente. Ok. Então, para quem consegue manipular todas essas condições, né? Iluminação, temperatura, irrigação, umidade, consegue produzir o ano inteiro o maracujá, tá? Então, quando a gente olha aqui nesse mapazinha, né, que tem a distribuição de percentual de produção de cultivo de maracujá aqui no Brasil, a gente vê o quê? Que o Nordeste, ele tem um grande destaque, né? Então, o Nordeste, ele está aí com 64,5% aproximadamente de produção de maracujá. Então, isso mostra o quê para a gente? Que os produtores, eles estão conseguindo, né, driblar essas condições ambientais aqui. Porque se não quisesse, a gente sabe que uma das características do Nordeste é o clima mais quente, né? Então, se a gente consegue estar aí com mais da metade da produção do maracujá, né? Então, é porque realmente estão conseguindo driblar, né? Essa situação em relação à temperatura, ao clima que o maracujá precisa para estar se desenvolvendo durante todo o ano, certo? Então, o Nordeste com 64,5%, seguido do Sudeste com 15,1%, depois o Sul com 11,3%, o Norte com 6,7% e, por último, o Centro-Oeste com 12,4%. Né? Então, em 2019, o Brasil produziu 593 toneladas, 427 quilos, né? Então, assim, muito, muito, muito maracujá, né? Se a gente for ver. Segundo dados também do IBGE, foram produzidos, isso já em 2019, 2020, naquele que eu falei para vocês agora, 2019, e em 2020 já foi para quase 700 mil toneladas de maracujá produzido. Quando a gente fala, gente, em relação à exportação de suco de maracujá, né, então não falando mais da questão da produção de toneladas de maracujá, né, falando da exportação do suco de maracujá, já em 2021, o Brasil vendeu cerca de 891 toneladas de suco de maracujá, representando uma alta de mais de 91% em relação ao registro do ano anterior, tá? Porque, já falando, eu acho que eu coloquei, tá nos slides mais lá na frente, o Brasil, ele produz, né, uma grande quantidade de maracujá, mas esse maracujá, ele é mais utilizado aqui no Brasil. A fruta, ele fica mais no Brasil. Uma pequena quantidade é exportada. Quando a gente fala de suco de maracujá, aí é outra coisa, o Brasil exporta uma grande porcentagem, grandes toneladas de suco de maracujá, tá bom? Essa produção de maracujá, gente, representa aproximadamente 70% de toda a produção mundial, tá? O que confere ao Brasil o status de maior produtor e consumidor mundial de maracujá, como eu falei para vocês. Então, praticamente todo o maracujá que é produzido é consumido aqui mesmo no Brasil, de modo que existe uma grande oferta e demanda do mercado interno. Tá? Então, a demanda maior no Brasil, dentro do Brasil, é por maracujá, e a grande demanda internacional, né, o que o Brasil tem trabalhado, é a exportação do suco de maracujá concentrado, mas ele também exporta a fruta fresca e produtos processados, porém de forma incipiente, né? Quer dizer, de forma bem tímida, bem pouquinha quantidade. Se destaca mesmo na exportação desse suco do maracujá. E o que é que a gente sabe também, gente? Que o maracujá, ele é plantado também, né, pela agricultura familiar, e pode dar frutos o ano inteiro, tá? Como eu falei para vocês, dá o ano inteiro se conseguir, né, driblar as condições climáticas, proporcionando uma renda regular aos produtores. Então, note, gente,
que o maracujá é uma fruta que vocês, como agricultores familiares, se vocês conseguissem produzir, né, ele, e produzir o ano inteiro, então, assim, era uma renda garantida, né, porque a demanda de maracujá no Brasil é muito grande, né, a questão é conseguir driblar essas condições climáticas, tá? Também se trata de uma fruta que gera empregabilidade, por precisar de mão de obra para a poda e para a polinização, né, que deve acontecer manualmente. Então, outra coisa aí, quando a gente fala da questão que o maracujá também tem essa questão social, né, de envolver as pessoas durante todo esse processo da cadeia produtiva, né, desde plantar, colher e vender, tá? Então, é uma cultura também que gera bastante emprego. Gente, tem uma curiosidade em relação à flor do maracujá, tá? Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar. Então, eu trouxe aqui para falar um pouquinho para vocês também sobre essa curiosidade da flor do maracujá. O maracujá, gente, ele é conhecido, começando a falar mais devagar um pouquinho, porque a garganta já começa aqui a querer irritar, aí eu já vou diminuindo o ritmo. Então, o maracujá também é conhecido como fruto da paixão ou flor da paixão, tá? O termo paixão não é ligado à paixão, né, entre duas pessoas, né? Está associado à estrutura das flores e da planta do maracujá, a paixão de Cristo. Como assim? O que é que acontece? Os portugueses, né, quando chegaram aqui no Brasil, os missionários, eles encontraram o maracujá, que encontraram a flor do maracujá, eles conseguiram associar muitas partes que essa flor tem com a paixão de Cristo, tá? Então, olhando, não sei se está dando para vocês ver, eu estou passando aqui o mouse, né? Dessa primeira florzinha aqui, usando para vocês como exemplo. Então, ela tem uma estrutura central que, para esses missionários, né, eles usavam a flor para quê? Para catequizar os índios, tá? Então, durante a catequese, eles demonstravam aos índios a flor e eles falavam que a estrutura central que tem representava Jesus Cristo, né, na cruz, né? Aí tem essas três estruturazinhas aqui, ó, essas que tá em lilás, que chama estigmas, que são três, né? Você tá vendo um, dois, três, que para eles representava os três cravos que prenderam Cristo na cruz. Aí você pega e vê essas outras estruturas aqui, que são as anteras, né? Que são cinco, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Para eles simbolizava as cinco chagas de Jesus Cristo. Essas estruturazinhas aqui que saem radiando, né, daqui da flor, para eles eram as chicotadas, né, que Jesus Cristo levou durante todo o caminho até chegar na cruz. Se a gente conta as pétalas da flor, vejam só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. São 10 pétalas que tem a flor do maracujá. Para eles, significava as 10 estações, né, que Jesus Cristo parou durante todo o seu martírio, tá? Então, a flor do maracujá, ela traz toda a simbologia. E dependendo do tipo do maracujá, né, tem umas folhas que tem a folhinha mais arredondadazinha, mas tem umas que a pontinha da folha é bem pontiaguda. Aí eles também associavam a folha do maracujá como a lança que feriu o coração de Jesus Cristo. Tá? Então, é todo ligado a uma simbologia. Aí você pode dizer, Xenos, então quer dizer que a flor do maracujá, o maracujá, tem essa simbologia, é de tristeza, né? Então, o que, é que a gente diz? Que não, que é ao contrário, que os missionários eram felizes, né? Que diziam que era, na verdade, um presente de Deus para que eles utilizassem para conseguir catequizar os índios, né? Então, tem essa tradição toda em relação à flor do maracujá, principalmente quando é essa vermelha aqui, que das espécies vermelhas significava ainda também de Cristo derramado.
Em relação às variedades, gente, que nós temos aqui no Brasil, existem 3 variedades de maracujá que são protagonistas no cenário do cultivo brasileiro, que é o maracujá amarelo, o maracujá roxo e o maracujá doce, tá? Em relação ao maracujá amarelo, o que é que a gente sabe? Que ele é chamado de maracujá azedo, né, ou maracujá amarelo, e é o mais cultivado aqui no Brasil. Eu acho que todo mundo deve conhecer, né, esse tipo, acho que ninguém, assim, não conhece esse tipo, né, eu acho que todo mundo conhece, e ele é justamente o mais cultivado aqui no Brasil. Atualmente é plantado em qualquer, em quase todos, né, os estados brasileiros, proporcionando economia e renda em inúmeros municípios, com forte apelo social, já que se destaca como cultura que requer o uso intensivo de mão de obra. Né, como eu falei para vocês, tem esse apelo social, por quê? Porque é aquele tipo de cultura que precisa de várias pessoas envolvidas, né, durante a sua plantação, durante o momento que você está plantando, o momento que você está colhendo, né? Precisa de pessoas também para estar fazendo a polinização. Então, tem essa questão também do lado social que o maracujá também traz. A popularidade dos produtos do maracujá está crescendo no mercado externo, devido principalmente ao sabor exótico e marcante que oferece aos consumidores. Então, gente, a gente fala sabor exótico por quê? Porque aqui a gente conhece, né, o maracujá, é a fruta nativa, tá? Mas para o mercado externo é uma fruta exótica, né? Então, que está tendo destaque justamente devido ao sabor marcante que o maracujá tem, né? Por isso que o Brasil produziu aí, vendeu quase 800 e poucos, né? 1.000 toneladas de suco de maracujá, concentrado de maracujá. Então, o mercado externo está cada vez mais, né, como é que eu digo, se rendendo, né, ao sabor característico do nosso maracujá. O maracujá amarelo é uma planta mais viçosa quando comparado com o maracujá roxo. Ele possui também melhor adaptação aos dias quentes, né? Por isso também que ele é um dos mais produzidos, porque dentre as variedades produzidas no Brasil, ele aguenta muito mais os dias quentes. Tem maior produtividade, maior acidez total e maior rendimento de suco, também quando a gente compara com o maracujá roxo. Então, se a gente pega o maracujá roxo, ele vai ter muito menos polpa do que o maracujá amarelo. Agora, lógico que o maracujá doce, né, também chamado de maracujá graúdo, que ele é grande, então ele também tem uma grande quantidade de polpa, mas quando a gente compara o maracujá amarelo com o maracujá roxo, o maracujá amarelo, ele tem esse maior rendimento de suco, tá? Que aí é uma coisa melhor ainda, né, já que o Brasil está exportando grande quantidade de suco, e ter essa variedade de maracujá que tem esse rendimento grande. Os frutos são maiores também quando a gente compara o amarelo com o roxo. A polpa é mais ácida e as sementes têm coloração pardo escuras. Esse tipo de maracujá, ele é ideal para fazer doces, fazer geleias, fazer batidas, sucos, refrescos e sorvetes, né? Então, na gastronomia, aí vai, de acordo com a criatividade de cada pessoa, né? Uma espécie de maracujá que ele dá para fazer vários tipos de preparações. O maracujá roxo, ele já é muito cultivado na Austrália, na África e no Sudeste Asiático, tá? Mas também é muito produzido aqui no Brasil. Ele possui sabor e aroma também muito intensos. Ele tem maior porcentagem de açúcar em relação ao amarelo, tá? Então, o amarelo, ele é mais azedo, mais cítrico. O roxo, ele já é mais doce,
Só que quando compara o doce com o maracujá graúdo, ele é mais doce, tá? Mas quando compara o roxo com o amarelo, o roxo, ele é mais doce um pouquinho. Ele é uma cultura que é indicado para locais de maiores altitudes e climas mais frios, né? Então, a gente consegue também ter essa produção aqui no Brasil. A gente sabe que tem muitas regiões que também são frias, né? Tem os seus períodos maiores de frio, sem falar na questão que as pessoas também conseguem manipular essas questões climáticas também. Então, o maracujá roxo, as suas sementes, quando bate, elas são mais pretas, quando comparado com o maracujá amarelo. É muito apreciado para o consumo in natura também, justamente devido ao seu gostinho mais docinho, né, do que o maracujá amarelo. E quando a gente junta o maracujá amarelo e o maracujá roxo, eles ocupam mais de 90% da área cultivada no mundo. Tá? Então, apesar da gente ter aquelas 500, né, 500 espécies, os que ocupam maior área em relação ao cultivo em todo o mundo é justamente o amarelo e o roxo. Gente, o maracujá tem vários benefícios nutricionais, a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente. Só que esses benefícios, eles não ficam só na questão de vitaminas, sais minerais, tá? Eles também possuem substâncias como os glicosídeos, os fenóis, os alcaloides, os carotenoides, ácido L-ascórbico, as antocianinas, as lactonas, os óleos voláteis, os aminoácidos, os carboidratos e enzimas citoplásticas. O que é que são isso? Né? Isso tudo são compostos químicos, substâncias químicas, que todas elas fazem bem ao nosso organismo. Tá? Participa da questão de metabolismo, de transporte de nutrientes, de absorção, tá? Então, não é apenas a questão de vitaminas e sais minerais. O maracujá, ele também tem toda essa questão dessa presença desses compostos químicos. Em relação, gente, ao maracujá doce ou maracujá grande, os frutos, eles são amarelados, tá? Com a polpa bem mais doce, por isso que o nome é justamente maracujá doce. Ele tem um aroma e um paladar atraente e agradável também. Ele é muito consumido como uma fruta fresca, né? Então, como ele tem esse alto teor de doçura, é um dos tipos de maracujá também que o pessoal toma, né, com a colher, né? Ou então toma de cuia, como eu falei para vocês. Como eu não conheço esse tipo de maracujá, eu nunca experimentei, eu não sei falar para vocês em relação a essa doçura. Mas o que eu estava lendo sobre esse tipo de maracujá é que o relato é que, mesmo você fazendo o suco sem colocar açúcar, o suco fica muito doce. Que por isso que as pessoas preferem comer ele in natura mesmo. Então, assim, se realmente o suco dele fica muito doce ou se não fica, eu não sei confirmar para vocês, tá? Mas eu estava lendo o manual da Embrapa e tem esse relato lá, tá? Ele é encontrado no Pará, no Centro-Oeste, Bahia, Rio Grande do Sul. Tá? Lembrando que, quando a gente fala, né, que é encontrado nesses locais, tipo Bahia, não quer dizer que seja em toda a Bahia, né? Pode ser em algumas regiões da Bahia, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, em algumas regiões do Pará, etc. Apesar de ser a segunda espécie mais cultivada no Brasil, ela ainda é desconhecida da maioria da população, tá, gente? Então, lembrando, se a gente tem um alimento, né, que pode ser consumido e que a gente não consome porque é desconhecido, as pessoas não têm tradição, então esse alimento é considerado o quê? Uma punk, né? Então tá aí, se a gente for ver, vários tipos de maracujá aí, que as pessoas não conhecem e não consomem, né? Podem ser considerados também aí uma punk. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá certo, gente? O videozinho que ele está trazendo os 10 principais tipos aqui de maracujás, 10 tipos diferentes, né? O maracujá é uma fruta bastante popular aqui no Brasil, conhecida popularmente como a fruta da tranquilidade.
Quem aqui nunca tomou aquele suco gelado delicioso e revigorante feito do maracujá e depois se sentiu completamente relaxado? Existem vários tipos de maracujás que são diferentes e curiosos que você irá conhecer. Gostou desse tema? Então veja esse vídeo até o final e já deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu me chamo Cecília e hoje no canal Inspirando você vai conhecer os 10 tipos de maracujás mais diferentes e curiosos que você não vai acreditar que existem. Número 10, maracujá amarelo. O maracujá amarelo, ou maracujá azedo, como é conhecido popularmente, é uma fruta bastante popular. A sua planta cresce em forma de um trepadeiro no meio do mato e é muito cultivado pelas pessoas. Tem folhas verdes e a sua flor, de cor branca arroxeada, com um perfume intenso que atrai as abelhas. O seu fruto é verde e quando amadurece ele fica de cor amarelo, tem um sabor azedo e ácido. Ele é usado para fazer sucos, doces, sorvetes e geleias. Ele é rico em antioxidantes, fibras, vitamina A e minerais, como cálcio, ferro e magnésio. Número 9, maracujá da caatinga. O maracujá da caatinga ou do mato é uma fruta rara encontrada no cerrado e na caatinga. A sua planta costuma crescer no meio do mato em forma de um pequeno arbusto com ramos grandes que se espalha pelos matagais. Tem folhas verdes e a sua flor é de cor roxa muito bonita, belíssima e delicada, que exala um aroma adocicado, atraindo as abelhas. O seu fruto é verde e quando amadurece fica de cor amarelo e tem um sabor doce marcante com um pouco de acidez. Além de ser extremamente aromático, ele é muito rico em potássio, ferro, fósforo, cálcio, vitaminas A, vitamina C e do complexo B. Número 8, maracujá-açu. O maracujá-açu, ou maracujá gigante, como é conhecido popularmente, é uma fruta bastante diferente e curiosa por causa do seu formato grande, que se parece com um melão. A sua planta cresce em forma de uma trepadeira ramificada, com folhas verdes e lobadas. As suas flores são de cor vermelha, meia arroxeada no meio, com um perfume muito intenso. O seu fruto é verde e quando amadurece fica de cor amarelo, cheio de sementes com uma polpa gelatinosa e saborosa. Tem um sabor doce muito parecido com o melão, podendo ser consumido in natura ou em sucos doces e geleias. Número 7, maracujá silvestre. O maracujá silvestre é uma espécie de maracujá nativo do sudoeste dos Estados Unidos, podendo ser encontrado aqui no Brasil. A sua planta cresce em forma de um pequeno arbusto ramificado no meio do mato. Tem as folhas verdes e crespas, já as suas flores podem ser de cor branca arroxeada ou simplesmente roxa. O seu fruto é globoso e pequeno, do tamanho de uma bola de ping-pong, e nasce protegido com ramos em volta dele, sendo a sua casca de cor verde claro, e quando amadurece fica de cor amarelo-ouro, cheio de sementes. Tem uma polpa meia azulada e levemente doce, com um sabor delicado. Número 6, maracujá de flor vermelha. O maracujá de flor vermelha, ou maracujá-poranga, como é conhecido popularmente, é uma fruta nativa da América do Sul, podendo ser encontrado aqui no Brasil, principalmente na região amazônica.
A sua planta cresce no meio do mato, em forma de arbusto ramificado, com folhas verdes e grossas, meia azulada. As suas flores são de cor vermelha, meia rosada, e nelas nasce o seu fruto de cor verde e pequeno, com manchas brancas amareladas, muito parecido com uma pequena melancia. A sua polpa pode ser consumida in natura ou em sucos doces e geleias. Número 5. Maracujá caerulea. O maracujá caerulea é uma variedade de maracujá nativo da América do Sul e encontrado em regiões vizinhas na América do Sul. A sua planta cresce em forma de um arbusto ramificado, tem folhas verdes pequenas e compridas. As suas flores são brancas azuladas ou arroxeadas, com um perfume muito intenso. O seu fruto é verde e globosos, e quando amadurece, fica de cor alaranjado, tem uma polpa avermelhada e suculenta, com um sabor agradável, podendo ser consumido em sucos doces e geleias. Número 4. Maracujá granadila. O maracujá granadila é uma variedade de maracujá colombiano que ficou muito famoso aqui no Brasil. A sua árvore cresce de maneira ramificada, com folhas simples e flores de cor roxa rocheada. O seu fruto é verde e redondo, e quando amadurece, ele fica de cor amarelo alaranjado. Tem uma polpa transparente e suculenta, cheia de sementes, com um sabor suave e doce adocicado, sendo muito apreciado pelas pessoas. Ele é rico em vitaminas A, C e K, fósforo, ferro e cálcio, além do seu efeito calmante. Número 3. Maracujá doce. O maracujá doce é uma fruta nativa da Amazônia, bastante popular aqui no Brasil. A sua planta costuma nascer no meio do mato, mas é muito cultivado pelas pessoas por causa do seu fruto, que se parece com um melão. Ele nasce ramificado, com folhas verdes e ovais, tem uma flor bonita de cor vermelha, que exala um perfume muito intenso e agradável, sendo muito procurado pelas borboletas e abelhas. O seu fruto é verde, comprido e alongado, e quando amadurece, fica de cor amarelo alaranjado, muito parecido com um mamão. Tem um sabor muito doce e agradável, com uma polpa aquosa. Número 2. Maracujá azul. O maracujá azul é uma variedade de maracujá raro nativo do Brasil. A sua planta nasce no meio do mato, em forma de uma trepadeira ramificada. A sua flor é branca com partes arroxeadas, já o seu fruto é pequeno e verde. E quando ele amadurece, fica de cor azul brilhante, com uma coloração roxa na parte interna. A sua linda polpa é de cor alaranjada, com um tom vibrante, possui um sabor adocicado, podendo ser consumido in natura, em sucos doces e geleias. A sua planta e as suas flores também são usadas como plantas ornamentais. Número 1. Maracujá roxo. O maracujá roxo é uma variedade de maracujá muito bonito que é nativo do Brasil. A sua planta é uma trepadeira que nasce de forma ramificada, com folhas verdes e simples. Tem uma flor branca com a parte do meio arroxeado. O seu fruto é verde e redondo, e quando amadurece, ele fica de cor roxo escuro e brilhante. Tem uma polpa amarelada meia alaranjada, cheia de sementes, com um sabor ácido, porém muito agradável, para ser consumida in natura ou em sucos doces, sorvetes e geleias. Ele é rico em vitamina C, cálcio, ferro e potássio.
Me conte aqui nos comentários se você já conhecia esses maracujás exóticos que vimos aqui hoje. E eu vou... Gente, então vejam aí, né? Quanto tipo de maracujá diferente, né? Que a gente tem aí, que faz... Às vezes as pessoas não fazem nem ideia, né, do que tem. Eu, pessoalmente, fico curiosa, queria ver muito, né, um maracujá azul e aquele outro que tem a polpa bem cor de laranja mesmo, né, bem forte a cor. Para mim são os dois mais diferentes. Continuando, gente, falando um pouquinho sobre o valor nutricional e os benefícios do maracujá, é que nós sabemos também, né? Então, além de todos aqueles compostos químicos que eu falei para vocês que o maracujá apresenta, ele também é rico em vitaminas e minerais, então é uma excelente fonte de vitamina C, de vitamina A, de vitamina do complexo B, principalmente vitamina B6, potássio, magnésio, ferro, que são nutrientes essenciais, né, para a nossa saúde e o nosso bem-estar. O maracujá, gente, também tem propriedades antioxidantes, né? Então, lembrando mais uma vez o que são propriedades antioxidantes, são aquelas propriedades, né, que alguns alimentos têm, de estar ajudando a retardar o nosso envelhecimento precoce. Então, o maracujá, ele contém compostos fenólicos, como flavonoides, carotenoides, que possuem fortes propriedades antioxidantes, ajudando a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres, que são justamente esses radicais livres, né, que o nosso corpo produz no dia a dia, e que atacam as nossas células, né? No que atacam as células morrem, né, e vão envelhecendo. Então, é isso justamente que o antioxidante faz, né? Ele protege as células contra o ataque desses radicais livres. Em relação também a benefícios à saúde, o consumo regular de maracujá pode ajudar a reduzir a pressão arterial, melhorar a digestão, diminuir os níveis de colesterol e até mesmo auxiliar no controle da ansiedade e do estresse. Lembrando, gente, mais uma vez, né, que não existe alimento milagroso, não existe fruta nenhuma, nem alimento nenhum, nem de sociobiodiversidade, nem punks, nem alimento orgânico, né, que tem esse poder sozinho de estar curando doença nenhuma. Como eu falei já para vocês, os alimentos, eles têm todas essas propriedades benéficas, né? A questão de vitaminas, sais minerais e todos esses compostos, e também a questão das propriedades medicinais, mas que para fazer algum efeito no nosso organismo, a gente também tem que fazer o papel da gente, né? Então, a gente tem que sempre preservar por uma alimentação mais saudável, né? Por uma prática de atividade física, baixo consumo de bebida alcoólica, né? Preferir não fumar. Então, certas circunstâncias, né, que o nosso organismo aí vai estar apto, né, para que esses alimentos eles consigam, né, realmente desenvolver todos esses benefícios para a nossa saúde, tá? Outra coisa também de benefício do maracujá é a versatilidade culinária, né? Então, além de ser delicioso in natura, o maracujá ele pode ser utilizado em sucos, né, em sobremesas, sorvetes, geleias, e aí uma infinidade, né, de preparações que a gente pode estar usando esse maracujá, até em preparação salgada, né? Em molhos também. Então, o pessoal gosta muito de fazer peixe no molho do maracujá, né? Principalmente quando faz aquele filé de peixe, né? Então faz aquele molho de maracujá e joga em cima. E aí fica uma delícia, né? Porque fica o gostinho meio neutro do peixe, né? Com aquele saborzinho ácido, cítrico do maracujá. Então é uma combinação perfeita, o peixe com o molho do maracujá. Então, gente, em relação ao maracujá, falando um pouquinho dessa questão do aproveitamento integral, né? Então, do maracujá a gente pode estar utilizando, né? Como eu falei para vocês na aula passada também, a folha do maracujá, né? Para estar fazendo chá. Pode estar fazendo chá também com a casca do maracujá. Com a casca do maracujá também, a gente pode estar fazendo doce de maracujá,
tá? Como se a gente faz um doce normal, porque olhando aqui, você vai precisar o quê? Do maracujá, para você extrair o suco do maracujá, das cascas do maracujá, açúcar e água, né? Que é o ingrediente normal de se fazer qualquer doce. Né? E para quem gosta também do gostinho da canela, também 2 pauzinhos de canela. Tá? Então, com a casca do maracujá, a gente também consegue fazer o doce do maracujá. A farinha da casca do maracujá, né? A gente sabe que uma das principais indicações dela, do consumo dela, é justamente tentar baixar, né, níveis de colesterol e de glicose também, né? Lógico, quando a gente junta essa farinha também com alimentação saudável, né? Comer besteira, comer de todo jeito e querer também que a farinha de maracujá faça milagre, ela não vai fazer. E, gente, suco de maracujá também é muito interessante quando a gente faz suco de fruta com algum vegetal, tá? Então, fica aqui um exemplo de vocês, suco de maracujá com capim-cidreira, né? As pessoas gostam muito de fazer limão também com capim-cidreira, mas só que a gente também pode estar mudando, né? Então, como outra opção aqui que eu trago para vocês, suco de maracujá com capim-cidreira. Eu vou até ver se eu faço esses dias, vou fazer esse suco e fazer um post e colocar lá no meu Insta também como sugestão de variedade de suco para utilizando também junto com a cidreira, tá? Então, bora ver aqui outro videozinho que está mostrando como é que a gente faz essa farinha da casca do maracujá. Nada mais gostoso que um suco de maracujá para relaxar, não é mesmo? A fruta é famosa pelo seu sabor inigualável e suas propriedades calmantes. Mas o que poucos sabem é que não é só da polpa que saem seus maravilhosos benefícios. A casca do maracujá pode ser um aliado poderoso para a sua saúde em diversos sentidos. Para você que ainda não sabe o que está jogando no lixo, vou te dar nesse vídeo 4 motivos que vão te fazer reaproveitar a casca do maracujá e ainda usufruir suas vantagens. Você quer saber quais são? Então, bora pro vídeo. A casca da fruta, assim como a polpa, é naturalmente calmante. Portanto, se você fizer o uso do chá da casca do maracujá, ele pode te ajudar a combater sintomas de estresse, ansiedade, depressão e ainda vai auxiliar no sono, prevenindo a insônia. E para fazer a farinha da casca do maracujá é muito simples. Primeiramente, você vai higienizar a sua fruta antes de partir. Vai retirar toda a polpa e vai deixar ela limpinha por dentro, sem nada. Depois, você vai partir e vai picar essa casca em pequenos pedaços. Quanto menor você picar, mais fácil será de você desidratar essa casca. A casca do maracujá tem um efeito poderoso sobre a diabetes. A sua farinha ajuda no controle da glicose e diminui os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de insulina. Ela ainda colabora para prevenir a doença. E depois de você picar toda a sua casca, você vai colocá-la em um tabuleiro e vai levar para desidratar. Você pode desidratar essa casca no forno por mais ou menos 30 minutos, ou se você quiser, você pode desidratá-la no sol. Basta você cobrir para deixá-la protegida contra os insetos. E se você quiser, você pode fazer assim como eu. Eu aproveitei o meu forno, eu assei um bolo e coloquei as minhas cascas para assarem juntos. E depois de desidratada, é assim que a sua casca vai ficar. Ela fica bem quebradiça. Você só não pode deixá-la assar demais para não queimar, porque senão o seu gosto será amargo.
E para transformar essa casca em farinha, você vai triturar em um liquidificador ou em um processador. É só triturar muito bem. E se os seus níveis de colesterol ruim e triglicerídeos estão preocupantes, a casca do maracujá pode ser extremamente benéfica, graças à pectina, um de seus nutrientes. O alimento faz uma limpeza total no seu organismo, removendo não só as toxinas, como também normalizando as taxas de colesterol e triglicerídeos. E prontinho, a farinha da casca do maracujá já está pronta. Se você preferir, você pode passar pela peneira. Eu uso ela desse jeitinho mesmo. Agora é só armazenar em um pote com tampa e fazer o uso diário. Você pode estar utilizando 2 colheres de sopa diariamente, em qualquer refeição. Você pode colocar no suco, em vitaminas, na comida ou até mesmo fazer um chá. A casca do maracujá é rica em fibras e, por isso, traz ótimos benefícios para o funcionamento intestinal. Ela também dá sensação de saciedade, o que pode ser uma grande aliada para quem precisa perder peso. São tantos os benefícios que, a partir de hoje, eu tenho certeza que você nunca mais vai jogar a casca do maracujá fora. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que... Certo, gente? Então, tá aí a receitinha. Ui, deixa eu tirar daqui, senão começa novamente. A receita, né, do pó da farinha da casca do maracujá, né, para estar ajudando aí. Tem as substâncias e, no caso, é fibra pura, né? Então, quanto mais fibra a gente consome na nossa alimentação, mais a gente consegue, né? Ajuda na perda de peso também. Por que que a farinha ajuda também? Porque, como é fibra pura, a gente sabe que a fibra também, quando a gente come um alimento rico em fibra, essa fibra vai estar ajudando a dar saciedade ao nosso organismo, tá? Por isso que a gente, da nutrição indica, né? Quando a gente vai comer o almoço, a gente começar a comer pelas verduras, né? Justamente porque as verduras têm fibra. Então, se a gente come primeiro a fibra, né, o alimento que tem mais fibra, então a gente, teoricamente, a gente vai ter mais saciedade, certo? E aí a farinha também tem esse benefício de ajudar nessa perda de peso por diminuir, né, por aumentar a saciedade da gente. Então, quanto mais rápido a gente fica saciado, menos a gente come, tá bom? Bora falar agora um pouquinho sobre o umbu. O que é que a gente sabe sobre o umbu? O umbu é uma fruta nativa do Brasil, especialmente encontrada na região semiárida do Nordeste. Quando a gente viu lá na aula de sociobiodiversidade, eu mostrei para vocês, né, que o umbu é considerado alimento da sociobiodiversidade e que é um alimento exclusivo da nossa região Nordeste, tá? Às vezes a gente escuta alguém falar imbu, né? Aí faz, tá errado, é umbu, não é imbu, né? Mas as pessoas que falam imbu também não está errado. Por quê? Porque o nome imbu, ele é de origem tupi-guarani, né? Escreve-se até com Y, que significa árvore sagrada do sertão, né? O alimento que vem da árvore sagrada do sertão. E o umbu também, ele foi relatado até no livro de Euclides da Cunha, que é chamado Os Sertões, né? Não sei se vocês chegaram a ler esse livro, tá? Então, quando vocês escutarem as pessoas falando imbu, também está correto, né? Então, imbu ou umbu. Então, o umbuzeiro é uma árvore centenária, que suas folhas desaparecem, né, nos períodos de seca, mas que voltam a renascer ao cair das primeiras chuvas. E não só o umbuzeiro, né, como várias outras árvores da nossa vegetação, da nossa caatinga, acontece isso, né? Quando tá no período de seca, essas folhas caem, que é justamente para quê? Para que a planta não tenha o desgaste, né, de ter que estar alimentando aquela pouca água, ter que alimentar também as folhas.
então as árvores, as folhas caem, né, para que a pouca água que tenha, a árvore consiga sustentar-se viva. É tanto que quando começa a chover, logo, né, quando começa a cair as primeiras chuvas, a gente já vê que aquela paisagem que antes estava toda seca, ela já fica logo verdinha, tá? Quem não conhece a vegetação, olha e acha que as plantas estão todas mortas, né? Mas, na verdade, é uma forma de defesa que a própria tipo de vegetação tem. Uma característica interessante, gente, no umbuzeiro é que suas raízes armazenam água, né, nos longos períodos, armazena água, né, para serem utilizados nos longos períodos de seca. Isso aí eu tenho até que ajeitar, que está errado do jeito que eu coloquei, né? Eu coloquei que suas raízes armazenam água nos longos períodos de seca. Não é, eles armazenam água, né, nos períodos de chuva para ser utilizado durante os períodos de seca, tá? Então, aqui tem uma foto, nessa primeira imagem aqui a gente está vendo o umbuzeiro com várias batatas aqui, né? Uma raiz muito grande com várias batatas. Lembrando que, gente, no caso, para estar consumindo essa batata, a indicação de consumo é só quando a pessoa tiver mesmo, em algum caso, de necessidade, né? Porque não faz sentido, né? A gente agora falando um pouquinho da questão da sustentabilidade também, né? Da preservação da planta, não faz sentido, se eu estou na minha casa, eu tenho que comer, eu tenho água para beber, eu dizer, eu vou agora arrancar a batata do umbuzeiro para comer, que a batata do umbuzeiro também come, né? Então, é uma alternativa também, que dá para se utilizar, mas lógico, nos períodos de alguma privação, até para não estar colocando a planta em sofrimento. Né? Quando a gente fala que o umbuzeiro ele tem essa batata que acumula água, algumas pessoas acham que é como um coco, né? Que vai abrir e vai ter água ali dentro, igual tem dentro do coco. Não é. Né? Tipo uma esponja, ela é esponjosa, a batata do umbuzeiro, e quando você morde, é que você vai sentir a presença da água, né? Então, consegue matar a sede de quem por um acaso estiver com privação de água. A copa do umbuzeiro, ele é triangular arredondado, né, e quando está principalmente nesse período que está todo verdinho, né, que ela está a árvore toda fechadinha, ela também serve de albergue, né, contra o sol e contra a chuva, né, que o sertanejo também usa como abrigo. Lembrando que a gente sabe que não é indicado, né, tá se abrigando embaixo de água em período de chuva. Então, gente, eu vou mostrar agora para vocês esse outro videozinho aqui, e aí o rapaz está mostrando, né, como colher essa batata, né, e que ela pode ser realmente comida também, né, não só utilizando para matar a fome e matar a sede nos casos de necessidade. Olá, pessoal, beleza? Eu e meu amigo Antônio Carlos estamos dando uma passeada aqui pelo bioma Caatinga, pela mata de Caatinga, no sertão sergipano, e encontramos esse umbuzeiro e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar uma batata do umbuzeiro, tentar encontrar, claro, e vou mostrar para vocês duas coisas, que a batata do umbuzeiro é comestível, então se você estiver pelo sertão passando sede, necessidade ou falta de alimento, a batata do umbuzeiro é um aliado muito poderoso para combater a sede e combater a fome no sertão. E posteriormente nós faremos também o doce com o restante da batata de umbuzeiro que encontrarmos aqui. Vamos lá, vamos tentar achar essa batata. Depois de um tempo cavando, encontrei uma batata aqui. E dei uma passada com a ferramenta nela, mas vai dar para a gente aproveitar um bom pedaço e fazer o que a gente está querendo. Beleza? Vou dar continuidade aqui ao trabalho. Então, pessoal, finalmente encontrei a batata. Ela estava aqui nesse local. Passei a ferramenta em um pedaço dela, mas está tranquilo. Ela é muito grande e dá para fazer duas coisas aqui. Uma é experimentar ela in natura
para mostrar a viabilidade da batata do umbu crua. E outra parte eu separarei para fazer um doce. Vou cortar aqui um pedaço para experimentar. Comer crua. Tem um pedaço dela aqui. Vou pegar uma pele. Não sujar tanto ela. Olha que maravilha. Beleza. A batata da Espoldias tuberosa, umbuzeiro. Já cortei um pedaço da batata do umbuzeiro. Agora eu vou experimentar. Como está chovendo muito, o sabor que eu estou sentindo na batata do umbuzeiro é simplesmente de água. Água. Mas na época de estiagem, quando para de chover no bioma Caatinga, a batata do umbuzeiro tem um leve sabor semelhante ao do coco. Mas como está chovendo muito, ela está armazenando uma grande quantidade de água, esse sabor doce, que é comum na batata do umbuzeiro na época de estiagem, desaparece. É o que eu estou percebendo agora. Tem consistência de coco, fibroso o material. Lembrando que essa ação de tirar a batata do umbuzeiro promove um impacto na árvore. Então, fizemos apenas um pequeno trabalho aqui nessa área. O restante está livre. Agora, nós cobriremos esse espaço aqui para evitar maiores danos ao umbuzeiro. E lembrando que não podemos nunca ficar mexendo na árvore do umbuzeiro em toda a sua dimensão. É necessário que faça esse trabalho de extração da batata apenas em um pequeno espaço para não afetar a planta. Mas é isso, pessoal. O intuito do vídeo era mostrar para vocês a batata do umbuzeiro e, na prática, demonstrar que ela é comestível e é uma fonte de alimento muito rica que existe no solo do sertão nordestino, no bioma Caatinga. Pronto, gente. Então tá aí, né? Como o rapaz falou, eu falei para vocês também, da questão da gente, quando eu vou falar um pouquinho ainda mais na frente ainda sobre o umbu, a questão da preservação, né, do pé do umbu, tá? Então, o que é que a gente sabe também em relação à importância ecológica do umbu? Além de ser vital para as comunidades locais, o umbuzeiro ele desempenha um papel crucial no ecossistema, fornecendo alimento e abrigo para uma variedade de animais, desde insetos polinizadores até pequenos mamíferos. Isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque a gente sabe que essa mudança climática aí também, a gente já tem um relato também, né, de diminuição também do número de abelhas, né? Abelhas são insetos também polinizadores que participam aí, né, de algum momento, né, dessa polinização aí de vários alimentos, né? Então, a gente tem que preservar as abelhas, e um dos lugares que as abelhas também gostam são justamente do umbuzeiro, tá? E a gente está vendo cada vez mais as pessoas devastando as áreas, né? E não preservando o umbuzeiro, né? Então, a gente também tem que olhar por esse ângulo também dessa questão, dessa importância ecológica que o umbuzeiro tem, além da questão alimentar também.
Então, a presença do umbuzeiro ajuda a manter o delicado equilíbrio do nosso bioma caatinga. Em relação, gente, aos benefícios nutricionais, o que é que nós sabemos? O umbu, ele é rico em vitaminas, é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina A e vitaminas do complexo B, contribuindo para a manutenção da saúde e para o fortalecimento do nosso sistema imunológico, né? Então, só relembrando, né, quando a gente falou lá, lembra que eu falei para vocês, que a gente estava falando de punks, a necessidade, quando a gente fala de manutenção do sistema imunológico, não só consumir alimentos também ricos em vitamina C, mas também alimentos ricos em vitamina A. Então, o umbu, ele é uma excelente fonte dessas duas vitaminas, tanto vitamina C quanto vitamina A. Então, é um alimento ótimo para estar melhorando o nosso sistema imunológico. Ele também possui minerais essenciais, então esse fruto também é rico em potássio, em cálcio, em magnésio, que são substâncias importantes para o equilíbrio hormonal, a saúde cardiovascular e a função muscular também. Contém fibras e também antioxidantes, então sua composição inclui ainda fibras dietéticas e compostos antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas e promovem o bom funcionamento do organismo. O umbu também ele tem baixo teor calórico, então, apesar de inúmeros benefícios, o umbu é um alimento que a gente considera como low carbo, tá? E que é uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. Então, além de todos esses benefícios nutricionais, aquelas pessoas também que estão querendo ingerir alimentos menos calóricos, né? Aquelas pessoas que estão fazendo uma dieta para perda de peso. Então, o umbu aí é uma ótima fruta que com baixíssimas calorias, tá? Em relação, gente, aos benefícios medicinais, o que é que nós sabemos? Que, além do fruto, tá? Então, a gente pode comer o quê? Do umbuzeiro, né? A batata do umbuzeiro, comer o próprio fruto, né? A casca do fruto. Tem gente que joga a casca do umbu fora. Então, a casca também a gente dá para comer, dá para fazer suco com a casca. Além disso, as folhas do umbuzeiro também são aproveitadas em diversas formas. Então, tem vários estudos científicos que eles estão investigando essas propriedades medicinais das folhas do umbu e estão demonstrando que essa folha do umbu, ela tem efeito anti-inflamatório e antimicrobiano, né? Então, vão estar ajudando o nosso corpo a combater as inflamações, a combater ataque de micro-organismos, tá? Tem estudos também que já falam da questão do teor de proteína que essa folha do umbu também tem. Então, na medicina popular, as folhas, elas são muito utilizadas já, né, no tratamento de condições como inflamação da pele e infecções respiratórias, né? Então, popularmente já é utilizado e a ciência está aí tentando realmente comprovar esse benefício medicinal do umbu. Outra coisa, gente, muito interessante de eu estar falando para vocês é a questão que o umbu também promove cultura local, né? Quando a gente fala da questão da preservação, quando a gente fala da questão do alimento, da sociobiodiversidade, né, que ele traz consigo essa característica, né, de estar preservando essa cultura nossa alimentar local regional. Então, a colheita do umbu, ela é celebrada como festividades e condições e tradições que envolvem toda a comunidade. Esses eventos não apenas preservam os conhecimentos ancestrais, mas também fortalecem os laços sociais e a conexão entre as pessoas e o território. O que a gente vê muito relato? Eu vejo muito relato do pessoal daqui, da região, em relação ao umbu.
Ah, porque o umbu não é valorizado, o pessoal daqui não valoriza, né? Inclusive, o município que eu dei aula ontem, uma das alunas falou isso, né? Que tem muito umbu, mas que não consegue nem comercializar tanto, porque as pessoas não têm interesse, né? As pessoas, inclusive, ela falou da questão de cada vez mais estão desmatando lá os pés de umbu, lá da região, né? Só que eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês que quando as pessoas querem, que quando as pessoas resolvem se unir, né, as pessoas conseguem chegar onde elas querem chegar. Às vezes chegam, né, ultrapassam até aquele lugar que as pessoas sonhavam, que as pessoas almejavam estarem, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui na região da gente, né, depois de Juazeiro, tem o Festival do Umbu. Não sei se por aí pela região de vocês se tem Festival do Umbu, que quem promove é a Coopercook, tá? Que é uma cooperativa de agropecuária de agricultura familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, tá? Então, todo ano eles promovem este festival. Não, não é para fazer propaganda, tá, gente? Mas é porque eu quero que vocês entendam que eles eram agricultores familiares, assim como vocês são, tá? E que eles conseguiram chegar onde eles estão, onde eles chegaram, onde eles estão, né? E cada vez mais estão crescendo. Não sei se vocês conhecem, né, os produtos da Cooper Cook, mas o que é que acontece? A Coopercook, ela tinha, né, a Coopercook não, né, a região de Uauá, Curaçá e Canudos tinham aquelas pessoas que produziam da agricultura familiar, que tinham umbu, só que eles não sabiam como eles fariam para estar produzindo, para estar comercializando, né, tinha muita perda também, o pessoal não valorizava às vezes, e aí eles tinha um umbu e não sabia como comercializar esse umbu, tá? Então, foi aí que eles resolveram se unir, formar uma cooperativa, né? Lembra que eu falei para vocês lá, quando eu falei da aula de sociobiodiversidade, da importância da união de vocês como agricultores familiares, que às vezes você sozinho você não consegue. Quando você se une com as pessoas, você consegue, e eles foram produtores de 3 municípios diferentes, né? Então, eles se reuniram e vamos arregaçar a manga e vamos ver o que, é que a gente faz para a gente estar organizando essa produção e essa comercialização desse umbu, né? Então, eles começaram com o umbu. Então, começaram lá atrás, 44 pessoas, já tinham 24 mulheres, 20 homens, e aí eles se organizaram. Hoje em dia, eles são reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, né, pela presença de vários alimentos ligados com a questão de alimentos do bioma da Caatinga. Né? Então, assim, eles têm uma variedade enorme e eles eram simples agricultores familiares. Né? Lógico que não foi fácil, foi difícil, né? Tiveram todos aqueles contratempos, muito batalha, muito estudo, né? Participaram de projetos de pesquisa, esses editais que tem, que financiam as coisas, né? Assessoramento técnico também, e eles hoje são aí, né? Uma grande cooperativa de agricultura familiar. Não sei se vocês conhecem alguns produtos, né, mas eles produzem também cerveja de umbu. Então, veja que não é mais, já não se trata nem da fruta em si, né? Mas cerveja de umbu, aqui cerveja de maracujá do mato, né? Eles têm toda uma linha de doce, de geleia, aqui banana e maracujá, mas também tem vários sabores também. Aqui é outro tipo de docinho, tá? Que é umbu e goiaba também, tem outros sabores. O doce de umbu mesmo, né, orgânico. O umbu bom, né, que é a versão do nego bom, né, que o nego bom ele é feito com o caju, né, e aqui eles fazem o umbu bom, que no caso é feito com umbu. Tem polpa de maracujá da caatinga, polpa de umbu, umbuzada também. Então vejam, né, onde eles conseguiram chegar. Então, com certeza, eles chegaram onde eles nem sonhavam em chegar, que foi realmente o que eu falei ontem também para a aluna lá do município, né? Eu disse a ela, se espelhe no exemplo que eu mostrei para vocês da Coopercook.
né, que também não tinham como vender umbu, não tinha como produzir, não tinha como escoar a produção, né, tinha questão também do preconceito, porque assim, quando você mora numa região que tem muito umbu, todo mundo tem umbu, realmente é complicado você comercializar, porque a maioria dos produtores ali tem umbu, as pessoas têm muito acesso, né, mas aí a gente se une e vence as barreiras. Se no município não consegue comercializar, vençam a barreira aí, né? Se for o caso de vocês também. Então, gente, umbu. Então, umbu, a gente tem também que olhar na perspectiva também dos desafios e das ameaças que um umbuzeiro vem sofrendo, né? Uma dessas ameaças é justamente as mudanças climáticas. Então, essas alterações climáticas, com o aumento da frequência e da intensidade dos períodos de seca, representam uma ameaça significativa à sobrevivência do umbuzeiro no semiárido nordestino, justamente por quê? Porque o umbuzeiro ele consegue, né, se manter durante esses períodos de seca, lá, tirando a água da batata, mas como cada vez mais as chuvas estão demorando, né, a chegar, e quando chega, a chuva está em menor quantidade, então cada vez menos o umbuzeiro está conseguindo reter aquela quantidade de água que antes retia, tá? Então, tanto que eu não sei na região de vocês, mas aqui, quando a gente vê que um umbu está na safra, né, que é geralmente no começo do ano, até março, por ali, pelo menos aqui eu ainda consegui comprar um umbu grande, doce, mas a maioria que eu comprei era um umbu pequenininho, azedinho, e aí o próprio vendedor perguntava, né, eu quando for comprar, eu perguntava logo, é doce esse umbu? Aí o vendedor às vezes dizia, não está tão doce não, moça, justamente porque não teve muita chuva. Aí, no ano que não tem muita chuva, o umbu ele não cresce tanto, ele não fica tão doce. Então, a gente já percebe essa ameaça, né, dessa mudança climática em relação a esse alimento da nossa biodiversidade, né, e que é aqui da nossa região, né. Então, assim, é uma coisa realmente que a gente tem que pensar com carinho quando a gente falar da questão da preservação do umbuzeiro, né? Porque a gente hoje não dá valor, talvez quando a gente vier despertar e dar valor para esse alimento tão valioso que tanta gente tem e que não dá valor, já seja tarde demais, né? Então a gente tem que despertar para isso rapidinho. Outra coisa também que está ameaçando o umbuzeiro é o desmatamento e a urbanização, com a expansão das atividades agrícolas e do processo de urbanização na região, também tem contribuído para a redução das áreas de ocorrência natural desse umbuzeiro. Outra questão também que está ligado com a questão da diminuição da chuva, né? Muitos animais, como não têm, às vezes, o que comer, como está aumentando esse período de seca, então as pessoas também soltam os animais, então esse pastoreio excessivo de animais em áreas de caatinga está também prejudicando o crescimento e a regeneração natural dos umbuzeiros, comprometendo também a sustentabilidade dessa espécie. Então, temos aí um desafio pela frente, né, que é manter os umbuzeiros. E como é que a gente vai fazer para preservar o umbuzeiro? O que é que a gente precisa fazer? Primeiramente, a questão da conscientização, que aumentar a conscientização sobre a importância do umbuzeiro e seus frutos é fundamental para garantir a preservação dessa espécie nativa. Lembrando, mais uma vez, quando a gente fala de conscientização, quando a gente fala de manutenção de cultura local, quando a gente fala de preservação dos recursos da nossa sociobiodiversidade, isso depende da gente, como eu já falei para vocês lá na aula passada também. Por quê? Porque indústria nenhuma, grande indústria nenhuma aí, né, ela está ligando, ela está pouco se lixando, como a gente diz no popular, para a cultura alimentar, para a cultura regional de ninguém, tá? Então, essa questão da conscientização, da preservação, tem que partir da gente, tem que partir da própria comunidade. Outra coisa também que ajuda na preservação do umbuzeiro é o manejo sustentável. Então, adotar práticas de manejo sustentável,
como a poda controlada e a colheita responsável, permite a regeneração natural dos umbuzeiros e a manutenção do equilíbrio ecológico também. Porque se a gente começar a adotar práticas não sustentáveis, né, então a gente já começa a prejudicar já o umbuzeiro na questão também do abrigo para aqueles animais também que dependem dele, né, como os insetos polinizadores. Outra coisa também que é importante nesse processo de preservação do umbuzeiro é o incentivo à pesquisa, que a gente sabe que investir em pesquisas que aprofundam o conhecimento sobre o umbuzeiro ou sobre qualquer outra planta da nossa sociobiodiversidade, sobre qualquer alimento da nossa sociobiodiversidade, ela contribui, né? Porque ela vai estar trazendo novas propriedades, novas aplicações, e que isso é essencial também para que as pessoas entendam, né, valorizem e protejam os patrimônios naturais que nós temos na nossa sociobiodiversidade. Então, o que a gente espera, né, que aconteça realmente? É o envolvimento comunitário, então essa questão do engajamento e a participação ativa das comunidades locais, como eu falei para vocês, é essencial para a preservação e o manejo sustentável dos umbuzeiros. Outra coisa que também ajuda muito, né, nessa questão da preservação são as políticas públicas, né, voltadas para a conservação, o cultivo e a promoção do umbuzeiro. Elas também são fundamentais para garantir a sustentabilidade ao longo do prazo. Então, a gente, como eu falei para vocês já lá, desde a da aula de sociobiodiversidade, né, que eu falei que a gente espera também que as políticas públicas olhem para esse tipo de alimento também com um carinhozinho a mais. A questão da educação ambiental também, gente. Lembrando que, quando eu falo de educação ambiental, não é aquela educação só do professor em sala de aula com aluno. É como eu mostrei para vocês lá no atividade de educação nutricional que eu fiz durante o meu doutorado. Aí eu falei para vocês, e vocês como produtores, como agricultores, vocês podem estar fazendo educação ambiental com a comunidade de vocês. Não precisa ser só o professor dentro da sala de aula. Tá? Então, programas, alguma aula, alguma visita, né, no município de vocês, uma visita ao campo, né? Então, são programas de educação ambiental, né, eles destacam realmente a importância do umbuzeiro e o seu papel no ecossistema da caatinga. Então, isso vocês podem também fazer, né, e está inspirando as pessoas a estar cada vez mais preservando realmente esse alimento da gente, da nossa sociobiodiversidade. Em relação ao uso culinário, na culinária nordestina, o umbu é um ingrediente muito versátil, utilizado em uma variedade de pratos doces e salgados, onde a gente sabe o quê? Que o carro-chefe, né, uma das principais preparações que a gente faz com o umbu é a nossa umbuzada, nossa famosa umbuzada, mas que também a gente pode usar também como a criatividade daí da gente mandar. Então, em suco, doces, geleias, em sorvetes, em licor, em crepes, picles também, né? O pessoal também tem receitas com picles. Então, assim, preparações doces, preparação salgada, tá? Então, aí vai da criatividade de cada um, tá? Então, como eu falei para vocês, a umbuzada, né? Aí precisa sempre somente do umbu, do açúcar e do leite. E outra coisa, gente, polpa, né, fazer polpa também com a casca do umbu. Não utilizar só a fruta em si, jogar a casca fora para fazer a polpa do umbu. Tá? Então, a polpa também dá para fazer com a casca do umbu, certo? Então, preservem aí os umbuzeiros de vocês, né, e valorizem o alimento em si. Falando agora da mandioca, né, para a gente fechar a aula. Eu já falei de maracujá, do umbu, e agora bora falar um pouquinho da mandioca. As pessoas às vezes perguntam, né? É mandioca, é macaxeira, uma coisa é diferente da outra, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas me perguntam muito essa questão. Genusa, mandioca é a mesma cor de macaxeira?
Então é o seguinte, a espécie, né, ela é chamada manihot, que é a mesma coisa, gente, é a mesma raiz. A única coisa que vai diferenciar é o teor de cianeto presente na raiz, é que o cianeto para a gente é venenoso. Então, quando esse cianeto ele está em grande quantidade, a gente chama o quê? Mandioca. Então, a gente não pode comer ela cozida, igual a gente come a macaxeira. Então, ela tem que ser processada para estar fazendo produtos da mandioca. Quando que ela é chamada mandioca, a brava, né? Quando essa mandioca ela tem uma quantidade de cianeto aceitável, que o cozimento vai fazer com que perca esse cianeto, então a gente pode comer cozida. Então a gente costuma chamar de mandioca brava, ou então de macaxeira ou aipim, tá certo? Então é a mesma coisa. O que vai diferenciar é o teor de cianeto, que quando a gente come se transforma em ácido cianídrico, tá certo? Então a mandioca ela é originária da Amazônia, é uma planta já cultivada pelos índios antes mesmo da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Eu falei para vocês isso lá na nossa primeira aula, né? Quando os portugueses aqui chegaram, já encontraram os índios cultivando mandioca. Por isso que eu estou querendo ver se eu baixo aquele livro que eu falei para vocês, né? Que o português ele cita, né? Como é o maracujá, né, que com certeza ele deve ter citado também a macaxeira, tá? Então é uma cultura, realmente uma planta que já é cultivada durante muito tempo aqui no Brasil. O Brasil também é um dos maiores produtores mundiais, com produção de 23 milhões de toneladas de raízes frescas de mandioca, sendo o período de safra entre janeiro e julho. Lembrando que a mandioca também é um alimento que, apesar de ter o período de safra, a gente consegue encontrar ela o ano todo, né? Esse dado de 23 milhões de toneladas foi agora de 2020, tá? Então, pode ser que já tenha até ultrapassado essa produção de mandioca. Então, a macaxeira, ela pode ser consumida, né? A macaxeira ou aipim pode ser consumida logo após um curto período de cozimento. E já a mandioca, a indicação é apenas o consumo de seus derivados após a preparação e retirada de todo o veneno, tá? Então, a macaxeira, que é considerada mandioca brava ou aipim, é quando ela tem menos de 50 mg de ácido cianídrico por quilo de raiz fresca sem a casca, e a mandioca, que é chamada de mandioca brava, é quando esse ácido cianídrico, o ácido cianídrico, né, ele é maior, acima de 100 mg por quilo de raiz fresca sem a casca, tá bom? A mandioca, macaxeira, enfim, né, é uma raiz amplamente consumida, né, em diversas partes do mundo, especialmente na América Latina e na África. Na África também é muito grande o consumo das folhas da mandioca, também lá. A mandioca ela também tem sua importância histórica, remota há séculos, desempenhando um papel fundamental na alimentação e na cultura de muitos povos, né? Além disso, é uma fonte importante de nutrientes essenciais para a saúde humana e animal. Então, um dos principais nutrientes da mandioca é justamente o carboidrato, né? Então, é um alimento energético que vai estar dando energia. E ele é rico em carboidrato, justamente carboidrato complexo, né? A gente tem o carboidrato simples, tem o carboidrato complexo. Por exemplo, o pão é um carboidrato simples, tá? Então, quando a gente come, por exemplo, o café da manhã, a gente come um pão com ovo, né? Então, depois de um período, a gente começa logo a sentir fome. Por quê? Porque o pão é um carboidrato simples. Então, o nosso organismo, quando a gente come, ele começa logo a quebrar esse carboidrato e a utilizar esse carboidrato. Já o carboidrato complexo, que aí o exemplo, a mandioca, a batata doce, um cuscuz, eles são complexos. A estrutura dele é mais complexa, então ele demora mais a ser quebrado e utilizado pelo nosso organismo. Ele vai sendo utilizado
mais lentamente. Por isso que quando a gente come de manhã um cuscuz com ovo, quando a gente come uma macaxeira com ovo, quando a gente come uma batata doce com ovo, a gente consegue ficar um período de tempo maior sem sentir fome, tá certo? Então, a macaxeira, ela também é uma ótima opção de carboidrato complexo. Em relação à folha, gente, triturada da mandioca, né, ela recebe o nome de maniva, tá? E ela é utilizada para fazer a famosa maniçoba, tá? Então, a maniva, ela é rica em proteína, em vitaminas, em sais minerais e em fibra. A maniva, né, a maniçoba original que o pessoal faz lá no Pará, né, que é na cultura alimentar, principalmente do Pará, que na Bahia o pessoal também faz muito, mas o do Pará é feita com a folha da mandioca brava, né? Então, eles passam lá 72 horas cozinhando essa folha. Tem relatos até de 7 dias cozinhando essa folha, né? Eu digo, aí realmente é que a gente vê o amor pela preservação de uma cultura regional, né? Porque você passar 7 dias, ou então 72 horas mexendo as folhas da mandioca para fazer a maniçoba, né? Realmente estão de parabéns. O pessoal aqui na Bahia também faz, mas faz muito também com as folhas da mandioca mansa, né? Que como tem um teor menor do cianeto, não precisa tanto tempo tá cozinhando igual a folha da mandioca brava. Então, as folhas da mandioca são consumidas em pelo menos 60% dos países da África, né? Então, mais da metade da África consome essas folhas da mandioca, e em alguns países asiáticos, como a Indonésia, Filipinas e a Malásia, tá? Aqui no Brasil, ele foi muito utilizado para combater a desnutrição. Foi feito o pó da folha da mandioca, foi formulado como suplemento nutricional, onde se acrescentou na multimistura, né, naquele período que a pastoral estava fazendo a multimistura, né, que tinha grande quantidade de crianças desnutridas no Brasil. E essa multimistura era utilizada em crianças grávidas e em crianças grávidas não, né, minha gente, pelo amor de Deus, em mulheres grávidas e em crianças, né, durante aquele período. Vou mostrar para vocês um videozinho mostrando como é que faz essa maniçoba, né, usando da forma lá que o pessoal faz no Pará, né, além de ser um alimento cultural regional deles, também está ligado muito à questão religiosa também, que é muito feita durante o período do Ciro lá no Pará. Com 228 anos de história, muitas tradições passaram a fazer parte da festa do Círio ao longo do tempo. O parque de diversões, as feiras de Meriti e, claro, as comidas típicas. Uma delas é a maniçoba. De origem indígena, o prato tem como ingrediente principal a maniva, que deve ser cozida por pelo menos 72 horas. Quem vai nos ensinar passo a passo dessa receita é a chefe de cozinha Conceição Souza. Conceição, é uma receita difícil de fazer? Se torna um pouco difícil por conta do cozimento da maniva, né? Que temos que cozinhar no mínimo 72 horas, né? Para poder matar o ácido cianídrico, né? E depois parte de escaldamento, de cozimento dos ingredientes. Para fazer a maniçoba, você vai precisar de 1 kg de maniva, 300 gramas de toucinho branco, 300 gramas de bacon, alho, linguiça toscana, bucho de boi, 300 gramas de charque, uma cebola, um limão, 3 dentes de alho cortado, 3 dentes de alho ralado, cheio de leite a gosto, chicória a gosto, meia colher de pimenta do reino, colorau e azeite. O primeiro passo da receita é cozinhar a maniva. Eu coloco a água, essa daqui é a maniva crua. Para 1 quilo de maniva, pode ser 2 litros de água, dependendo do tamanho da sua panela. Aí você acrescenta o toucinho branco, certo? Para cozinhar às 72 horas, no mínimo. Mas você pode cozinhar mais tempo, porque quanto mais tempo você cozinha, mais escura ela vai ficando, mais saborosa também.
Até que a maniva esteja pronta, você deve repor a água que for secando ao longo do cozimento. Enquanto isso, é hora de separar os itens que serão incluídos no maniçoba, começando pelo bucho. Aí eu coloco primeiro o bucho para escaldar, né? Com água, limão e alho, em pedaços de alho. Cada 300 gramas de bucho, né? Para cada quilo de maniva. Depois desse processo, você deve preparar um refogado para receber o bucho. Vamos colocar em outra panela o azeite, o alho, a cebola, a chicória. Aí vamos deixar refogar, né? Refogado pronto. Aí você acrescenta o bucho. Colocando o bucho, você pode acrescentar o coloral. E coloca o cheiro verde. E pimenta do reino. Se quiser também a gosto. Acrescente água, uma pitada de sal e deixe cozinhando de 15 a 20 minutos. Com a maniva pronta, inclua o bucho cozido e os outros ingredientes na panela. Eu coloco o bacon, o paio, o bucho, a linguiça e o charque, também que eu cozinho separadamente. Aí eu coloco o coloral, né, que é dissolvido na água, junto com os outros ingredientes. Em seguida, deixe a maniçoba cozinhar por mais de 1 hora. Depois que colocamos os ingredientes, né, ferveu já por 1 hora e tá pronto. E assim nós chegamos à melhor parte dessa reportagem, que é provar a maniçoba. Então, por licença. Tá, gente? Então, vejam, né, como é demorado nesse processo de fazer a maniçoba com a folha da mandioca brava, né, para estar realmente eliminando esse cianeto, tá? Não sei se vocês prestaram atenção no começo da reportagem, mostra, né, que vende já os saquinhos lá e tem lá, né, maniçoba, cozimento de 7 dias, né, então realmente como ela diz, no mínimo 70 horas, tem até quem chegue a 7 dias cozinhando a folha. Estou aqui monitorando o nosso tempo, viu? Estou vendo aqui que está chegando perto de 8 horas, mas eu ainda tenho aqui um tempinho, porque a gente não entrou 6 horas em ponto, né? Vou mostrar agora para você outro videozinho ensinando a fazer o pó com a folha da mandioca, tá? Vou colocar aqui e vou adiantar só um pouquinho, porque o rapaz fala um bocado aqui no começo. E aí eu adianto aqui só um pouquinho para vocês. Espera aí. Da farinha de folhas de mandioca. No vídeo de hoje, vou falar sobre a preparação da farinha de folhas de mandioca. A folha de mandioca é rica em proteína, vitamina A, ferro, cálcio, vitamina C e fósforo. No entanto, as folhas de mandioca não podem ser consumidas in natura, crua, por conter compostos tóxicos que, quando ingeridos, transformam-se em ácido cianídrico, e essa substância pode levar uma pessoa à morte. Por outro lado, as folhas também possuem grande quantidade de enzima que é responsável pela remoção desses compostos tóxicos. Para fazermos um bom uso dessas folhas tão ricas em nutrientes e sem correr risco algum, é necessário que as folhas sejam processadas adequadamente.
Para diminuir o ácido cianídrico das folhas de mandioca, estas devem ser preparadas da seguinte forma. Após a colheita e a lavagem, as folhas devem ser primeiro picadas e só então levadas para secar. Depois de seca, devem ser transformadas em pó. Isto é necessário porque quando picamos as folhas frescas, estamos fazendo com que a enzima entre em contato com os compostos tóxicos, removendo-os. Fonte da pesquisa, site da Pastoral da Criança. Acabei de chegar do meu terreno, onde fui colher estas folhas de mandioca que vocês estão vendo nesta peneira. Elas já foram lavadas e também retirei os talos que não podem ser consumidos. Estão prontas para serem picadas e secas em seguida. As folhas devem ser colhidas dos pés da mesma mandioca que usamos para comer. Digo isso porque existem espécies de mandioca que são usadas apenas para fazer farinha e tirar o polvilho. Ao preparar a farinha das folhas de mandioca, é muito importante saber a procedência da mesma. Essas folhas aqui são orgânicas, produzidas sem nenhum produto químico, como fertilizantes e agrotóxicos. Agora que já estão picadas, é só aguardar a secagem para depois fazer a farinha. Agora chegou o momento de transformar as folhas de mandioca em farinha. Após 5 dias, desde que foram colhidas e picadas, já estão secas, prontas para serem batidas no liquidificador. Vou começar a bater as folhas e volto logo depois. Bem, pessoal, está pronta a farinha de folhas de mandioca. Vou armazená-la neste vidro com tampa para usar nas minhas refeições diárias. As folhas estavam bem sequinhas e ficou muito fina a farinha, basicamente pó de folhas de mandioca. Para a secagem das folhas, foi 1 dia na sombra e mais 4 dias em um saquinho atrás da geladeira. A quantidade de consumo indicada para um adulto é de 1 colher de chá diária. Pessoal, espero que tenham gostado. Pronto, gente, certo? Então, em relação à maniçoba, né? Pode estar fazendo com a folha da mandioca brava ou da mandioca mansa. Lembrando que a mandioca brava tem que passar por todo esse tempo a mais, para estar retirando o cianeto. A folha da mandioca mansa, né? Então, daquela que a gente come, requer um tempo menor, mas tem também que ser cozida. E para estar fazendo a farinha, tá, das folhas de mandioca, usar só o da mandioca mansa, tá? Então, usar só aquela que tem a raiz que a gente é acostumado a comer, tá bom? Em relação aos benefícios nutricionais, a mandioca ela é rica em carboidrato, é uma excelente fonte de carboidrato complexo, né, como eu já falei para vocês, que fornece energia duradoura e sustenta o funcionamento adequado do organismo. Seus grânulos de amido são facilmente digeridos e absorvidos pelo corpo. Também possui minerais essenciais, é uma fonte significativa, importante de potássio, magnésio, cálcio e ferro. Esses nutrientes eles desempenham um papel crucial na saúde óssea, no funcionamento muscular e no metabolismo. Em relação às vitaminas, né, a mandioca também contém vitaminas essenciais, como vitaminas C, vitaminas B6,
ácido fólico, né? E esses nutrientes são fundamentais para o sistema imunológico e a produção de energia e saúde geral. A mandioca também, quando a gente fala do uso dela tradicional, ela tanto é usada para fazer a farinha de mandioca, né, que é um dos principais produtos derivados da raiz. Ela é amplamente utilizada na culinária de diversos países, especialmente na América Latina, onde é base de pratos para farofa e pirão, né, que a gente consome muito aqui no Nordeste, farofa e pirão. A tapioca também, que é obtida a partir do amido da mandioca, que é um alimento tradicional em muitas regiões, né, que pode ser consumida na forma de bolo, creme, até mesmo bebida e a própria tapioca em si. Em relação às raízes cozidas da mandioca, né, também podem ser consumidas diretamente após serem cozidas ou assadas, né, quando se trata da mandioca mansa. Elas são um acompanhamento comum em refeições que podem ser temperadas também de diversas formas, né? Tem gente que gosta também de comer a macaxeira cozida, já tem gente que gosta de comer a macaxeira frita, né, ou assada. Bebidas fermentadas também, e algumas culturas a mandioca ela é utilizada na produção de bebidas fermentadas, como o caium, que é uma bebida tradicional de alguns povos indígenas da América do Sul, né, e utilizada também aí em vários tipos de preparações também, de pratos tradicionais. Em relação aos benefícios da saúde, a macaxeira ela colabora com a saúde cardiovascular, ela é rica em fibra, em potássio, né, tem nutrientes essenciais, né, que são importantes para a manutenção da saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Ajuda também no controle da glicemia, devido ao seu baixo índice glicêmico, né, que pode ajudar no controle da glicemia, sendo uma opção saudável para pessoas com diabetes. Lembrando que aquelas pessoas que têm diabetes, elas também não podem exagerar, não pode dizer, o alimento tem baixo índice glicêmico, eu posso comer muito e posso comer várias vezes ao dia, tá? Então, também não pode, tá? Ela é indicada, mas também tem que ser consumida também com moderação. Ajuda o sistema imunológico também, devido à presença de vitamina C e outros antioxidantes, né, que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico. Ajuda também na saúde óssea, porque tem minerais como cálcio e magnésio, que desempenham um papel importante na manutenção da densidade e da força óssea. Então, muitos benefícios também aí para a nossa saúde. A mandioca também tem essa questão ligada à sustentabilidade, né, devido à sua adaptabilidade. É uma cultura que se adapta também a diferentes tipos de solo, a diferentes condições climáticas também, o que torna uma opção valiosa para a segurança alimentar em regiões vulneráveis. Ela tem também a questão da resiliência, né, uma raiz bastante resistente a pragas, a doença, né, e ela consegue tolerar, pelo menos a gente aqui no Nordeste, ela consegue tolerar, né, condições como a seca daqui no Nordeste, né? Isso torna uma cultura sustentável e confiável para os agricultores. E a questão também da diversidade de usos, né? Uma planta bastante versátil, com diversas partes que a gente pode utilizar. Podemos utilizar a raiz, as folhas, e isso amplia a aplicação na alimentação, na indústria, na medicina popular, né? Em relação às receitas que eu trago aqui para vocês com a mandioca, né? O palmito da mandioca. Então, na mandioca a gente pode estar comendo a raiz, a gente pode estar comendo a folha, a gente pode estar comendo a entrecasca, né? Como eu falei para vocês na aula de plantas, então a gente puxa essa partezinha preta, quando a gente puxa, que vem a partezinha preta e a parte branca, aquela parte branca que a gente joga fora, a gente pode estar usando, que é a entrecasca da macaxeira, né, que a gente usa para fazer justamente o palmito da mandioca, da macaxeira, tá? Isso lembrando que sempre, gente, viu? O palmito sempre com a mandioca mansa. A brava só para fazer os subprodutos. Podemos estar utilizando aquela farinha de mandioca, como eu mostrei o vídeo, o rapaz ensinando vocês a fazerem, para fazer aquela mistura
que a gente chama de paçoca doce, né? Que não é a paçoca o doce em si, é aquela mistura. Então, a gente pode estar misturando sementes torradas, moídas, podemos estar usando também a semente da abóbora, da melancia, do melão, junto com a farinha de mandioca, com farelo de trigo, açúcar, sal e até casca, o pó da casca de ovo também, e fazendo aquela misturinha também rica em nutrientes, para estar ajudando também aí no fortalecimento do nosso organismo, tá? Então, para concluir, para a gente terminar, o que é que eu posso dizer a vocês em relação ao umbuzeiro? O umbuzeiro é mais do que apenas uma árvore nativa do semiárido brasileiro. Ele desempenha um elo entre a natureza e as comunidades locais, sendo vital para a nutrição, a saúde e a cultura dessas populações. Então, gente, proteger e valorizar o umbuzeiro é preservar um dos tesouros do Nordeste, garantindo não apenas a sua sobrevivência, mas também a manutenção de um patrimônio natural e cultural inestimável. Em relação ao maracujá, a versatilidade do maracujá, ele abre portas, né, para o desenvolvimento de novos produtos também, desde suplementos alimentares até cosméticos e produtos têxteis, expandindo sua presença no mercado e agregando valor a essa fruta tropical, né, que tem muita ligação também com a agricultura familiar. E em relação à mandioca, a gente sabe que o seu valor nutricional, sua versatilidade e sua rica história merece ser valorizada em todo o mundo. Seu cultivo sustentável, seu papel na segurança alimentar e sua riqueza cultural a tornam um alimento fundamental para o desenvolvimento de comunidades e para a promoção de uma alimentação saudável e equilibrada, tá? Então, aqui tem algumas referências. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigada. Vou parar a apresentação aqui para a gente saber se vocês querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa. Gente, a primeira coisa, todo mundo conseguiu assinar a lista de presença? Estou vendo aqui que a Luciana colocou, já plantei maracujá várias vezes no quintal, mas sempre que dá as primeiras cargas, o pé morre. Principalmente aqui, a questão do maracujá é justamente conseguir driblar essas condições climáticas, né? Quando consegue driblar, aí consegue produzir o ano todo também. A aluna ontem também que deu o relato do município de ontem, ela também falou isso, que consegue plantar, que até floresce, né? Aparece aquelas flores, mas que toda vez ainda chega a sair o frutozinho, só cai o fruto, diz que não vinga, não consegue vingar. Quando a gente, aqui no projeto que eu fiz o doutorado, o pessoal conseguiu lá cultivar o maracujá, o amarelo conseguiu normal. Conseguiu, vingou, deu até uma produção boa de maracujá. Agora eles ainda estão tentando maracujá do mato. Aí é que ainda não conseguiu vingar nada, né? Também dizem que o maracujá do mato tem a questão da semente, né? Que a semente tem que quebrar a dormência da semente. Eu sei que eles já mexeram para lá com esse maracujá do mato, mas ainda não conseguiu fazer com que vingasse o maracujá do mato. Eliana tinha colocado aqui, não tem imagem, acho que ela não estava conseguindo ver, estava vendo pelo celular, acho que estava vendo pelo celular, né? Aí, às vezes, quando mexe em alguma coisa, aí sai a imagem da apresentação. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Ou já cansaram por hoje? Né? Lembrando que se alguém não conseguiu assinar, viu? Fala comigo lá, que eu mando para vocês no privado. Porque quando termina a aula, a gente tem até meia hora para a gente estar assinando, tá bom? Aí sinaliza lá, se alguém não conseguiu, que aí a gente vai, eu mando para vocês. Então, ninguém quer perguntar nada, se ninguém quer perguntar nada, dizer nada, então a gente vai para aquela famosa parte, né? Eu peço para quem quiser e puder ligar, né, a câmera para a gente tirar a nossa foto. Deixa eu ajeitar aqui meus cabelos. Nessa hora a gente... Eliana agora deu risada, hein, Eliana?
Ela deu a aula ali toda esculhambada com os cabelos presos, aí agora ela solta os cabelos. Desculpa, minha gente, eita, que esse meu tosse hoje tá que nem eu tô me aguentando. Não sei como vocês aguentaram. Peraí, cadê o treco aqui para eu tirar? Vou começar a tirar, viu? Bora lá, meninas. Sorriam. Tirar aqui, olha. Ficou todo mundo bom, mas deixa eu tirar só mais um para garantir. Eu boto lá no grupo, vocês escolhem as melhores. Sorriam. Prontinho. Então, gente, assim, primeira coisa, eu quero agradecer, tá, a presença de todos vocês, a paciência, né, de estar perdendo aí a noite de vocês, depois de um dia, muitas vezes, cansado, né, num dia de trabalho, para estar aqui participando do nosso curso, da nossa capacitação, tá? Muito obrigada pela presença, adorei conhecer todos vocês, né, e a gente se vê, né, na aula presencial, tá marcado para o começo de julho, mas aí a gente avisa com antecedência a vocês como é que vai ser tudo certinho, mas a gente finaliza agora, com esse quarto módulo, a nossa parte online, tá? Então, muito obrigada pela presença de cada um. Espero ter, né, nessas 4 aulas, ter trazido alguma coisa de novidade para vocês, ter incentivado vocês em alguma forma, né, em algum momento, né, que às vezes a gente precisa só do incentivozinho, né, de escutar alguma coisa, que eu não pode escutar uma pessoa chegar e dizer pode, bora, batalha, busca, né? Então, espero ter conseguido, né, trazer alguma coisa para vocês em relação a isso. A Lucinéia quer falar? Está com a mão levantada ou levantou por engano? Pode falar. Acho que não, acho que ela levantou por engano, né? Eu vi que ela deu uma palminha aqui. Então, gente, muito obrigada. Tá, a gente vai colocar lá, terminamos aqui o 4º módulo, mas ainda tem o material complementar, tá? Que eu vou passar para a Simone bota no grupo para vocês, e a atividadezinha também avaliativa do módulo, tá bom? Então, não esqueçam, a gente vai se falando lá pelo grupo. Muito obrigada, e tenham uma ótima semana, né? Resto de semana, que a gente ainda está aí no meio da semana, tá? Fiquem com Deus, vou parar a apresentação, e vocês estão todo mundo liberado, tá bom?